Shalom! Mais uma vez, com a graça do nosso bendito Adonai, nós podemos dar início a um outro vídeo. Eu espero que vocês gostem, no sentido de que seja proveitoso para todos vocês e que haja uma elevação espiritual, porque esse é o objetivo. E claro, como é o título do canal, que vocês amem a Torá. Bom, nós estamos muito próximos, hoje é dia 16, faltam 6 dias então para a Pessa, a Páscoa, desse ano de 2024. Nós estamos no mês 16 de abril, e esse ano então cairá no dia 22 e se estende até o dia 30 de abril, né? Nós a celebramos por 8 dias, 7 dias mais um, né? Contando com o início da Pessa, que é no dia 22 ao anoitecer. Bom, então algumas pessoas me pediram para falar sobre Pessa, e é algo muito interessante, porque a ideia vou falar em português Páscoa, né? A Páscoa, ela está tão permeada, tão recheada de tradições do cristianismo, que as pessoas que buscam realmente a realidade, a verdade da Pessa, da Páscoa, elas se sentem até desorientadas, né? Porque, como uma pergunta me faz, como nós celebramos a Páscoa? E como essa coisa de a Páscoa cai numa época e cai noutra, por que não bate ou melhor ainda, por que a Páscoa dos cristãos não bate com a Páscoa judaica, né? Primeiramente, vamos começar assim: a Páscoa judaica é uma Páscoa fiel, tá? Fidelidade às Escrituras. Porque uma coisa assim, que a gente tem que ter em mente: o judaísmo ele é exigente, ele é muito exigente na fidelidade às Escrituras. E quando se trata de Torá, não passa pela cabeça de um judeu coerente que ele introduza, que ele retire, acrescente ou modifique qualquer coisa da Torá. Isso é absurdo, porque nós sabemos que não só isso é uma heresia, como também é uma ofensa gravíssima a Adonai. Então, por exemplo, se a Adonai diz para mim que eu tenho que celebrar tal coisa e eu resolvo fazer de um outro jeito, eu estou ofendendo ao próprio Deus. E isso é grave, isso tem consequências. Então, a Páscoa cristã, por mais que ela tenha, vamos dizer assim, um recheio bonito, apelativo para o lado emocional, né? E que traga alguma realidade, tipo a morte e a ressurreição de Jesus, né, de Yeshua, ela que você queira lembrar até que na Páscoa, numa determinada Páscoa, há 20 séculos atrás, houve a morte e a ressurreição de Yeshua e tal. Isso tudo bem, você pode fazer essa ligação histórica, mas não a celebração em si, entendeu? Então a gente precisa ser muito sério na fidelidade às Escrituras. Então eu gostaria que a gente começasse primeiro a gente vendo as ordenanças bíblicas na Torá e o conceito, né? E depois a gente vai vendo passo a passo o que a Torá nos orienta em relação a como celebrá-la e por que celebrá-la. Vamos para Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículo 1, a gente vai trabalhar em Êxodo, tá? Talvez eu pincele num outro texto, mas para você, nós vamos trabalhar na base da Páscoa, que é Êxodo 12. Então, veja, um pano de fundo histórico daquela época. O povo de Israel está sobre uma carga enorme de opressão, por mais de 210 anos de escravidão, 210 anos de escravidão. E aí, ele está sofrido e chorando e clamando, não aguenta mais aquela situação. E existe uma força poderosa que o oprime, que o escraviza, que o humilha, que é o Egito. E o Egito também é representativo do mundo, né? E um grande rei, que é o faraó, que tem em sua personalidade a ideia de ser um deus, né? Então ele carregava sobre si a ideia de ser uma divindade, além
de outras divindades que estavam relacionadas ao Egito, que ou influenciaram muito o povo judeu, ou prejudicaram muito o povo judeu que estava ali, né, os israelitas que estavam ali escravizados. Então esse clamor, a gente nota isso no capítulo 3 de Shemot. No capítulo 3 fala que esse clamor subiu aos céus, ou seja, subiu à morada de Adonai, e Adonai, sempre naquela questão dos tempos pré-determinados, né? Adonai não estava alheio ao que estava acontecendo, mas cumprir-se-á o tempo para essa ação. E aqui é muito interessante, porque ele começa todo esse processo de libertação de Israel, e aí ele vai dizer para Adonai, ele vai dizer para Moshe e para Arão o que vai acontecer e como eles devem estar preparados para esse acontecimento. Então, já é sabido que vai acontecer a morte dos primogênitos e que naquela noite em específica, o povo de Israel escravizado vai ser libertado, vai ser redimido e vai sair livre em direção à terra prometida, que é o cumprimento das promessas que ele fez a Abraham, a Isaac e a Jacó. Então veja, no capítulo 12, versículo 1 diz assim: falou Adonai a Moshe e a Arão na terra do Egito, dizendo. Então, olha só, onde estava Moshe e Arão? Na terra do Egito. Então, na terra do sofrimento, é que Adonai vai lá e fala com essas duas pessoas extremamente importantes na história de Israel. E aí, o que nós temos mais? O que ele diz, né? Ele diz assim, falou a Moisés e a Arão, ele diz o seguinte: este mesmo mês, esse que vocês estão vivendo, este mesmo mês será o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses do ano. E aí é interessante que nós temos lá em setembro, mais ou menos, próximo a outubro, nós vamos ter o Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano. Então, seria o ano novo, vamos dizer assim, né? Aí nós temos a Pessa, a Páscoa e o ano novo, né? A Pessa e o Rosh Hashanah, que são o princípio do ano. Nós vamos ter aqui vamos dizer assim, no Rosh Hashanah nós temos uma contagem dos anos a partir de Adão, certo? E aqui, né, em Nissan, que é o mês da Pessa, nós vamos ter assim o início oficial das festividades, né, vamos dizer assim, das celebrações judaicas, né, o calendário judaico no sentido de eventos, tá? Então, quando ele diz que esse é o princípio, né, ele fala, esse é o Rosh Hodashim, né, o princípio, ele faz Rosh Hodashim Rishon, tá? Então ele é o cabeça do princípio dos meses, assim. A ideia é assim, hebraico, e está colocando um destaque, algo extremamente importante vai acontecer nesse mês, que ele tem que ser engrandecido, ele tem que virar um mês muito especial para o povo de Israel. E ele diz, né, ele será o primeiro dos meses do ano, né, Lachen lehadeshei hashanah. Isso tem uma carga espiritual agigantada, não é simplesmente, vou marcar aqui o dia tal, não, isso tem uma carga espiritual extremamente importante. E por que isso seria importante? Porque isso vai refletir no futuro também. Não é só a peça daquele momento que vai ser relembrada ali. Claro que a gente está relembrando essa peça. Mas por que Adonai nos ordena relembrar isso? É porque isso tem uma eficácia, uma eficiência em algo que ainda vai acontecer no futuro. Por isso nós temos que guardar fidedignamente a peça. No verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então ele diz assim, aos 10 meses ele diz, olha, pegue aí um cordeiro para cada casa, né? E já vai separando. Ainda não é a peça, tá? Mas ele já está dizendo, dia 10 já começa a separar isso aí, porque algo virá daqui a alguns dias. E é interessante, porque quando ele usa a expressão ali, falar a toda a congregação de Israel, ele fala assim, Daviru el-Kaladat, essa ideia de congregação
ele é a ideia que mais tarde vai ser traduzido, inclusive, como, por exemplo, em muitos casos vai ser traduzido como igreja. Então, se eu botar assim em português aqui, da mesma maneira que faz a tradução da Brit Hadashah do Novo Testamento, eu diria assim: fale a toda a igreja de Israel, tá? Dizendo, aos 10 desse mês, tá? Por quê? A ideia de igreja não é a instituição cristã. A ideia de igreja é a congregação, é o coletivo. Quando, por exemplo, Paulo escreve a igreja de Efésios, ele não está escrevendo para um endereço específico, ele fala a todo o povo de Efésios que reconhece Yeshua como o Messias, por exemplo, ali, né, no texto. Tá? Então a ideia aqui é que ele está falando assim com toda a congregação. Então falem a toda a congregação, falem a toda. E aí separa esse cordeiro aqui. Então uma das coisas da peça é o cordeiro. Tá? Aí ele fala, mas se a família for pequena, por um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. A ideia é a seguinte: mas aqui em casa mesmo nós somos 3, eu, minha esposa e minha filha. Então se a gente fosse pegar um cordeiro, era muita carne para nós 3. Aí então nós poderíamos nos juntar com um vizinho lá, que também tinha 3 pessoas, vamos dizer, ou 4, e aí aquele cordeiro seria suficiente para nós. Então a ideia, primeiro, que não pode ter desperdício. E a ideia do congregacional, né? do ajuntamento, é um momento muito forte para Israel. Então as famílias devem estar profundamente unidas, profundamente ligadas. Mas ainda permanece a ideia do cordeiro, né? O cordeiro que vai ser usado, né, na peça. E tomarão do sangue, agora sim, e tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Por isso hoje nós também temos aí essa lembrança do sangue nas portas, nos marcos das portas, porque essa associação com o sangue de um cordeiro que vai trazer a libertação, tá? Que vai trazer a redenção do povo de Israel. E aí ele vai dando continuidade, tá? Vejo que tem uma série de informações aqui. No verso 8, e naquela noite, na noite da peça, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargas ou comerão. Então vamos lá, tem 3 coisas aqui. A carne tinha que ser assada, não podia ser cozida, tá? Tinha que ser assada. Tinha que ser com pães asmos, asmatizar, os pães sem fermento. E tinha que ser com ervas amargas, amargosas, né? Esses 3 elementos aqui constituem a peça, a celebração da peça. E elas têm que ser fidedignamente repetidas por todos os anos, tá? Então, aí você vai entender que nas comunidades judaicas se abstém do cordeiro por causa da questão do sacrifício, né? Porque ele também está associado depois ao sacrifício da peça no templo. Como não tem mais templo, não teria mais o cordeiro. Mas existe uma outra coisa que você pode fazer sim com a carne na sua casa, desde que não haja ligação sacrificial, né? Porque o sacrifício só podia ser feito na frente no altar lá do templo, do santuário. No verso 9, não comereis dela nada cru, diz assim, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, a gordura. Então ele tinha que ser inteiramente assado, tá? Não pode ser cozido, não podia ter nenhum preparo de cozimento. E isso tudo está relacionado à questão do tempo. Não há tempo para ficar preparando uma comida, elaborando uma comida mais sofisticada, tem que ser tudo no fogo. Põe o fogo aí, já coloca ele para assar, porque as coisas vão ser muito rápidas. É a ideia que ele está incutindo aqui para nós entendermos. No verso 10, e nada dele deixareis até amanhã, mas que o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Olha, não pode sobrar nada, tá? Não pode sobrar nada. Se não comeu, queima tudo, torra tudo ali, porque não pode sobrar nada. E isso tem muito sentido, muito conceito espiritual nisso. Por quê? Uma vez que ele é o cordeiro sacrificial, ele não pode ser sacrificado em parte, ele não pode ser parcialmente sacrificado ou parcialmente absorvido, ou a ideia também do imediato, né? Da ação imediata de Adonai na redenção do seu povo Israel.
Não há tempo para vocês ficarem pensando, junta aí, separa umas carnezinhas para a gente comer no caminho, ou outro dia a gente marca uma reuniãozinha ali e no dia seguinte. Não tem nada disso. A coisa vai ser muito rápida, muito imediata. Tá? Então, esse conceito do imediato ele é extremamente importante para nós. Tá? Verso 11: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, e esta é a peça do Senhor, de Adonai. Certo? Então, vamos lá. Ele diz assim, como é que vocês vão comer? Já prontos para partir. Tá? Já coloquem as roupas de viagem. Coloquem as roupas de partida. Porque é o fim do exílio. Né? Já coloca, fica até de sapatos, tudo pronto aí. E já deixa o cajado do teu lado. E vocês vão comer apressadamente. Não é um banquete para ficar ali batendo papo, contando histórias, não sei o que, blá 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 blá. E como rapidamente. É claro que hoje, né, a gente vai contar histórias da peça, tudo, mas assim, eu estou dando pano de fundo histórico da peça. E ele diz assim, esta é a peça do Senhor. O que significa a peça do Senhor? De Adonai, né? O que é a peça de Adonai? Ele fala assim, Behi Pazon Peça Hu La Adonai. É a passagem de Adonai. Aqui nós temos uma informação muito interessante, que Adonai passará pela terra do Egito. Ele mesmo, Adonai, passará pela terra do Egito. Ou seja, a sua manifestação passará pela terra do Egito e ele produzirá a redenção de Israel. Isso me diz o quê? Que Adonai está a caminho. Né? Ou seja, ele diz assim, ele vai passar, essa vai ser a peça, né? de Adonai. Então, é muito importante que eu tenha em mente que as informações que eu vou tendo nos textos aqui, elas vão me dando indicativos de coisas futuras. Ao mesmo tempo que é o futuro próximo ali para que vai acontecer a peça, essa peça ela vai se repetir na história de Israel. Verso 12: eu passarei pela terra, olha, eu, né, Adonai, eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou Adonai. Né? Ele fala assim, Ani Adonai. Ou como se ele dissesse, hoje duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou libertar vocês, eu vou redimir vocês dessa opressão e dessa escravidão. Segunda, eu vou executar juízos no Egito, sobre o faraó, sobre toda a sua base real, sobre toda a sua estrutura sociopolítica, sobre os seus deuses, suas divindades. Eu vou executar juízo. E lembrando que eu falei lá no início que o Egito representa o mundo. É como se Adonai dissesse assim, eu vou passar pelo mundo hoje, vou libertar Israel e vou executar juízo sobre toda a terra. É uma informação conceitual que está aqui. No verso 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu, Adonai falando, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Façam isso que eu estou mandando. Coloquem o sangue do cordeiro ali na verga da porta, nos marcos. Eu vou passar e vou fazer distinção entre Israel e o mundo. Olha só que importante. Quando eu bato naquela tecla que não existe possibilidade do cristianismo sobreviver por si só, olha só, tenha calma. O que eu quero dizer é o seguinte, o cristão verdadeiro, ele não vai poder utilizar a ideia do cristianismo como sua ferramenta de libertação. Ele tem que estar dentro do povo de Israel. Então, ele tem que abrir mão da sua institucionalidade, abrir mão das suas crenças que não têm fundamentação bíblica, e ele tem que se adentrar, como Paulo diz, né? O enxerto na oliveira, ele tem que ser enxertado na oliveira. E aí sim, ele vai ser salvo, ele não vai sofrer esse juízo divino no mundo. Tá? Então ele não vai haver mortandade entre vocês, vai haver no mundo, no Egito, né? Em todos eles. E quando ele fala primogenitura, ele tá falando que vai alterar a história, porque os primogênitos eram os substitutos legais dos seus pais, né? Então ele vai modificar a história
sociopolítica ali. E esse dia, no verso 14, esse dia você será por memória, e celebrá-lo-eis por festa a Adonai nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Certo? Olha só, estatuto perpétuo. Então, qual é o que eu subentendo aqui? Primeiro, isso tem que ser por memória, ou seja, eu tenho que guardar isso na minha memória, eu tenho que guardar isso na minha lembrança, eu tenho que praticar essa peça, como a Adonai está mandando aqui, para que eu mantenha vivo isso na minha memória, no meu coração. Tá? E é uma festa a Adonai, tá aqui, ó, por festa a Adonai. Hag la Adonai. Hag é festa. E o que você entende por festa? Festa é uma celebração boa. É uma celebração de alegria, por algo maravilhoso. Então a peça ela tem que ser um momento de alegria. E de uma celebração, e tem que ser uma celebração para Adonai. Nós temos que estar felizes e alegres diante de Adonai, para Adonai, né? E diz assim, é estatuto perpétuo. Tá? Ele fala assim, Hukat Olam. Hukat, então, são aqueles estatutos que muitas vezes nós não entendemos, né? Mas também temos o dever de obedecer. E ele fala Olam, eterno, permanente. Nós nunca vamos deixar de celebrar a peça. Nunca. Tá? Porque a peça ela faz parte desse momento de redenção. E nós não devemos esquecer isso nunca. Então, quando se altera a peça para uma Páscoa cristã, se altera várias coisas que estão nessas ordens de Adonai. E aí isso caracteriza uma heresia, uma distorção do grande objetivo da peça. E sem falar que depois vem as bobagens do coelhinho, do chocolate, né? Que acaba deturpando totalmente a ideia de peça, né? No verso 15, 7 dias comereis, olha só, 7 dias comereis pães asbos, as matzah. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E aqui tem duas coisas extremamente importantes. Primeiro, mais 3 coisas importantes. Primeiro, 7 dias vocês vão comer pães asmos. Durante 7 dias da celebração da peça, nós não comemos outro tipo de pão, só comemos matzah. Então, na nossa casa não pode ter nenhum tipo de pão. Aquele pão da padaria ou pão feito em casa, não pode ter. Só matzah. Nós vamos comer durante 7 dias matzah. Tá? E aí, ele diz assim, o primeiro dia, vocês devem tirar o fermento das vossas casas. Então, é uma prática nossa, catar tudo que é fermento que tem em casa e tirar de casa. Por quê? Porque, primeiro que é uma ordem de Adonai, né? E aí também a representatividade do fermento, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente em casa, a gente faz uma vasculha. Claro que eu tenho aqui minha casa já mais organizada com as coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma caixa onde eu guardo fermento, farinha. Eu gosto, de vez em quando, eu gosto no verão de tomar uma cerveja. Às vezes eu tenho uma caixa que tem ali algumas cervejas. O uísque também é considerado fermentado. Outro tipo de bebida, né? Cachaça, coisas assim, tudo é considerado fermentado. Então, tudo isso que for fermentado na casa tem que ser retirado. Tá? E ele fala assim, ó, tirareis o fermento das vossas casas. Então, a ideia é tirar tudo que for material fermentado. Então, é muito interessante nas casas que tem crianças ou filhos menores, que a gente envolva os filhos nisso. Né? Então, a gente fala assim, minha filha, pega ele, por favor, ali dentro daquela caixa ali tem fermento, retira esse fermento daí, por favor. Aqui tem uns pães aqui que sobrou de ontem, vamos queimar esses pães uma vez aí, torrar esses pães aí. Vê se não tem ali eu vou ver aqui a cerveja, tem que tirar a cerveja também, gente. Tem que tirar a cerveja. A gente envolver a família, para que a família toda participe e guarde isso na memória. Porque assim, uma coisa é eu saber, eu o chefe da família, o pai, né? Mas a minha filha também tem que perpetuar isso. Então ela tem que vivenciar, ela tem que ter essa experiência também de retirar o fermento da casa e as coisas fermentadas, tá? E aí, ele fala assim, o que comer pão levedado, fala assim, o que comer pão levedado será
cortado Israel. A palavra cortado, né, isso é muito, muito importante que a gente tenha em mente. A ideia de cortado é karet, né? Veni keretá nefesh hariv Israel, tá? Esse veni keretá, karet, ele é a ideia de eliminado, morto. A pena de karet é morte. Então, quando você dissesse, aquele que não obedecer isso, morrerá e será eliminado de Israel, será cortado de Israel. Ou seja, a tua ligação de alma com Israel está cortada. Você não pertence mais a Israel. Você não tem mais essa ligação espiritual com Israel. E a morte, né? Então, é uma coisa extremamente rigorosa. Veja bem. No verso 16, é o primeiro dia da Pessa, haverá convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, e somente aprontareis para vós. O primeiro e o sétimo dia de Pessa são feriados. São dias de não trabalhar, como se fosse um Shabat. Tá? Não se pode trabalhar. E aí ele fala, né? Senão o que cada alma houver de comer, e somente aprontareis para vós. Ou seja, as necessidades, óbvio, de alimentação podem ser feitas. Tá? Mas, por exemplo, em Israel, o primeiro e o sétimo dia, lá hoje, no território de Israel, são feriados. Então, aqui no Brasil, para nós dificulta, né? Porque como que eu vou deixar de trabalhar no primeiro, no sétimo dia, que muitas vezes estou vinculado, por exemplo, a Pessa esse ano, o primeiro dia é dia de semana. E o sétimo dia também é dia de semana. Então, eu vivo num país onde não se obedece à Bíblia nesse sentido. Então, eu tenho que, da minha parte, eu tenho que tentar evitar o máximo de qualquer tipo de atividade. Se eu sou um comerciante, se eu sou o dono do meu negócio, eu fecho. Né? Se eu tenho um empreendimento, eu fecho nesses dias. Mas se eu sou funcionário, infelizmente estou preso às leis trabalhistas do país. Mas vejam a seriedade que é a Pessa nesse sentido aqui. Tá? Vamos para o 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Porque guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. De novo ele repete aqui estatuto perpétuo, tá? Ele fala de novo de Hukat Olam, certo? É perpétuo, é para sempre nós vamos celebrar. E ele fala assim, guardai pois a festa dos pães asmos. Aqui agora repare que ele já está chamando a festa, já está chamando a festa de a festa dos pães asmos. A festa da Pessa, ela vai ter um outro nome, né? Festa dos pães asmos, justamente para ressaltar a ideia do asmo, tá? Ou seja, do sem fermento. E ele diz, não, olha, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito. Ele fala, a ideia do exército aqui, gente, é interessante, né? Porque quando a gente fala que Adonai é Adonai dos exércitos, nós temos tanto a ideia dos exércitos angelicais, né? Os Malach, como também os exércitos do povo de Israel, que constitui o exército de Israel, tá? Verso 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. E aí vem o grande detalhe, só. No dia 14 de Nissan até o dia 21 se come pães asmos. Aí você pode comer o pão asmo do jeito o Rabi Akiva, ele colocava uma alfacezinha no meio ele dobrava a matzah, colocava ali o alface e comia, como se fosse um sanduíche simples, né? Nós temos que comer matzah. Nós não podemos fazer acréscimos a matzah, vamos dizer assim, vou fazer vou elaborar um produto aqui, não, você pode comer a matzah do jeito que você quiser, mas tem que comer matzah, tá? E ele repara que ele é o 14 do dia do mês, então ele tem dia fixo, a Pessa acontece no dia 14 e vai até o dia 21, tá? Vamos lá, o que é Biur Hametz? Eliminar o Hametz, e tem o Bendikat Hametz, que é a ideia de anular o Hametz, certo? Então, no momento que eu faço a limpa da minha casa, eu já tenho a certeza ali, na minha mente já tenho certeza que não tem mais nada. Então eu faço uma confissão, eu faço uma declaração. Não temos mais fermento em casa.
Porque se acontecer uma falha sua, pelo menos você realmente fez a sua parte, você procurou, catou tudo que tinha de fermentado, tirou da sua casa, né, destruiu, e aí você diz, olha, não temos mais nada. Você está fazendo uma declaração para a Adonai nesse sentido, tá? A cozinha tem que ser rigorosamente limpa, para não ter vestígios de material fermentado, né? E para garantir essa proibição da festa, tá? A festa de Matzot, ela também tem os aspectos culturais. Por exemplo, entre os askenazitas, os judeus lá da região germânica, né, alemães, por exemplo, eles não comem nada de leguminosa, porque eles acham que as leguminosas podem fermentar, tá? Mas isso não é uma lei, certo? Isso é um princípio cultural. Durante as 2 noites do Seder, dessa celebração, da festa, né? Que é uma noite só em Eretz Israel, há uma obrigação na Torá da gente comer matzah, então a gente tem que comer a matzah, tá? Então é importante que eu tenha, e até anotar o seguinte, no Shabbat, que nós temos a obrigação de comer a halot, né? A halot, nesse dia, nós vamos ter um Shabbat no meio da peça, então nesse dia a gente come matzah também, tá? É um dia que ele não come halá. E aí algumas pessoas me perguntam, tá, mas o que eu tenho que tirar de casa, né? Olha, a lista pode ser grande, porque depende da casa de cada um, mas assim, tipo, pão que não é pão fermentado, qualquer tipo de pão não pode ter. Biscoito, bolo, massa, cerveja, uísque, vodka, licores, tudo isso tem que tirar de casa, tudo isso é material fermentado, tudo isso tem fermento, tá? Então, olha lá, pão, biscoito, bolo, massa, cerveja, uísque, vodka, licores. E outra coisa, se você souber aí que tem fermento, tem que ser tirado de casa. Não pode ter em casa, é um material fermentado, tá? 7 dias comerão pães ázimos e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus tempos. E aí é interessante, porque ele fala assim, 7 dias vocês vão comer pão asmos, né? A matzah. E o levedado não se verá contigo, não vai ser achado contigo na tua casa. E aí, ainda assim, nem ainda fermentado será visto em todos os teus termos. Ou seja, em toda a minha casa não pode se ter nada. Não adianta eu tirar da cozinha e colocar no quarto. Tá? Em toda a minha casa, em todos os meus termos, onde eu habito, não pode ter. Isso é muito, muito sério, tá? Verso 15. 7 dias comereis pães asmos, no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. É aquilo que eu falei há pouco, né? O carete, perante carete. Verso 19. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas. Por 7 dias. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Tá? Aquele estrangeiro que decidiu viver em Israel e pertencer a Israel, ele tem os mesmos deveres que o natural, que o israelita. Então isso é sério, porque é o seguinte, o que é um cristão? Ele é alguém que... eu sei porque eu já fiz parte do cristianismo, eu sei como é que é. O cristão, ele considera-se um outro grupo. Israel é Israel e cristianismo é outro grupo. Então, assim, isso aqui é um absurdo, porque a Bíblia fala que os cristãos do primeiro século, eles viviam junto em Israel, o povo de Israel. Claro que se juntavam com aqueles que, por exemplo, os que reconheciam que Yeshua era o Mashiach, se juntavam com aqueles ali, obviamente, né? Tá? Então, quando ele diz assim, nem o estrangeiro, ele não está dando opção para o estrangeiro ter a sua própria forma de celebrar a peça. Ele tem que ser do mesmo jeito que é celebrada para Israel, porque ele só tem um tipo de peça, não tem 2 tipos. Não tem 2 tipos de Páscoas. Então, uma das coisas que existe na peça, eu vou tentar filmar a nossa peça ali. É difícil falar para vocês todo um sidur, né, como fazer a peça, sem a gente praticar. Mas eu vou tentar filmar a nossa peça aqui depois e passar para vocês. Numa futura peça vocês vão poder celebrar de um jeito mais judaico, vamos dizer assim, né? Mas o importante agora que você vai celebrar a peça, é isso que eu estou falando aqui. Não ter fermento, comer pães asmos durante 7 dias, tem que ser no dia 14 de Nissan até o dia 21 de Nissan, tá? E nós temos uma bênção que nós recitamos
em lugar do sacrifício. Já que nós não vamos poder oferecer o sacrifício de Pêssar, nós fazemos uma prece, né? uma recitação. Eu vou ler para vocês aqui, vou colocar na tela. Senhor dono do mundo, fomos ordenados por Ti a oferecer o sacrifício de Pêssar no momento adequado, no dia 14 do primeiro mês, com os sacerdotes realizando o serviço, os levitas em pé sobre suas plataformas e os israelitas assumindo as suas posições devidas, todos entoando louvores a Ti. Mas agora, devido aos nossos pecados, o grande templo está destruído, o sacrifício de Pêssar está interrompido, o sacerdote não executa o serviço, nem o levita fica sob a plataforma, nem o israelita assume a sua posição devida. Deixa as oferendas dos nossos lábios tomarem o lugar dos novilhos. Que seja então a Tua vontade, Senhor nosso Deus e Deus de nossos pais, que as palavras de nossas preces sejam consideradas por Ti como se tivéssemos trazido a oferenda pascal no momento adequado, permanecendo em pé em nossas posições, e como se os levitas tivessem entoado louvores e o halel em agradecimento a Ti, Deus. Que Tu reconstrua o Teu santuário no seu lugar, para que possamos subir e oferecer o sacrifício de Pêssar perante Ti no momento adequado, conforme escreveste na Tua Torá, por intermédio do Teu servo, Moshe. Essa é uma prece que a gente fala que é uma espécie de: Senhor, aceita a minha oração no lugar do sacrifício, porque eu estou impedido de fazer esse sacrifício, senão eu faria. Mas, Senhor, nos permita ver a construção do templo de novo, para que a gente possa voltar a fazer isso. Em Shemot 6, verso 6, diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Adonai, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com juízos grandes. Repare o seguinte, ó: eu vou tirar vocês, eu vou livrar vocês, vou resgatar vocês. Aí no verso 7, e eu vos tomarei por meu povo, eu serei vosso Deus, e sabereis que eu sou Adonai vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Então, olha só, eu vou citar aqui para você 4 passagens aqui, ó. Eu vos tirarei, livrarei, resgatarei, né? Já tem 3 aqui, certo? E tomarei vocês por meu povo. Então, essas 4 verbos aqui, essas 4 ações de Deus, de Adonai, elas são lembradas através dos 4 copos de vinhos que nós tomamos durante a Pêssar. A gente faz cada copo de vinho uma alusão a um momento desse citado aqui, né? Isso é muito interessante, tá? Aí eu vou falar agora sobre ervas amargas. O que são ervas amargas? Maror e haroset, tá? Maror são ervas amargas. Então, as ervas amargas são alface romana, chicória, alguma raiz forte, tipo gengibre, alguma coisa que rúcula, almeirão, alguma coisa que seja amarga, você tem que ter na mesa de Pêssar, né? Porque lembra que faz parte da celebração ter ervas amargas. Então isso aí tem que ter. Você escolheu uma erva amarga ideal, tá? A própria palavra alface, né, que era usada naquela época, sobretudo a alface romana, que era mais amarga, ela em hebraico é raçá, que também significa piedade. Então, ao mesmo tempo que ela tem a amargura, da lembrança da amargura da escravidão, ela também está associada à piedade de Adonai, tá? Porque veja no capítulo 1, verso 14 de Shemot: assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. Então, as ervas amargas vai nos fazer refletir sobre esse momento histórico das nossas vidas, em que nós sofremos essa aflição, essa amargura, debaixo do poder dos egípcios, tá? A haroset, ela é uma mistura de, você esmaga maçã lá, mistura com figos, ou com nozes, ou com tâmaras, né? E a ideia da maçã, vou explicar por quê, que é interessante. É como se fosse fazer uma pasta, que a gente até, depois a gente molha a matzá e come, tá? Essa pasta, né, ela é feita com maçã praticamente, a base dela é a maçã esmagada ali, porque ela também nos traz a lembrança dos dias difíceis das mulheres de Israel. Veja no capítulo 8, verso 5 de Shir Hashirim, de Cânticos.
Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Então faz parte da história de Israel lembrar que as mulheres de Israel lá no Egito, elas não tinham um hospital, não tinham um lugar especial para dar a luz. Elas iam para baixo das macieiras, na sombra das macieiras, e davam luz ali. E era um período amargo, gente, um período de muita dificuldade. Então a maçã esmagada com nozes, que é difícil de comer assim, né? Ela evoca a lembrança desses partos sofridos que Israel teve no Egito, tá? E aí nós temos outras coisas ali, por exemplo, carpás, que são aipos, que a gente mergulha em vinagre. Nós temos o coré, sanduíche de matzé, né? Com maró, né? Com uma erva amarga, que eu falei, o Rabi aqui misturava ali uma... Pode pegar um almeirão aí, um alface romano e colocar no meio da matzá e comer, tá? O ovo duro, nós temos a gente cozinha o ovo duro, e até com casca, deixa ele ali, né? E a gente, sobretudo para despertar o interesse, a curiosidade das crianças, né? Por que é o ovo duro? Como é que é o ovo? O ovo é mole, certo? Mas quando ele sofre todo aquele aquecimento, toda aquela pressão nele ali, ele endurece e se torna extremamente resistente. A ideia é de que em Israel, quanto mais ele sofreu, mais ele adquiriu consistência, adquiriu mais força. Ele, em vez de se desmanchar, ele se tornou forte. Tá? A ideia do ovo é essa. Tá? E o que mais eu posso falar aqui para vocês? Costuma também ter na peça, na mesa da peça, a zeroa, que é um pescoço ou asa de frango chamuscado. Pega lá um pescoço de frango, uma asa de frango, e queima ela, né? Maçariqueia ela, ou queima ela no fogo lá e deixa ali. Também isso é para trazer a lembrança como foi forte a ação de Deus para resgatar o povo de Israel da escravidão do Egito, tá? A maror, né, que é a raiz forte, né? Simbolizando a amargura. Então, olha lá, deixa eu lembrar alguns componentes aqui que é interessante. A Kiará é uma bandeja, eu vou mostrar para vocês depois, uma bandeja, a gente coloca alguns elementos para trazer a lembrança à peça. Dentro da Kiará, a gente coloca a Beitzá, que é o ovo, tá? A Zeroa, que é o pescoço ou asa de frango chamuscado, né? Para mostrar como foi rápida a libertação, né? E aí também a questão do sofrimento de Israel. A maró, né? Que é a raiz forte ralada, né? Que pode ser também uma alface romana, ou alguma coisa que lembre a amargura sofrida de Israel. As carpás, né? Que são verduras ou legumes, salsão, rabanete, batata cozida, mergulhada em água salgada. Por que água salgada? Porque a lágrima da gente é salgada. Então as carpás, elas trazem a lembrança dos nossos choros no passado, tá? A haroset pasta de nozes e maçãs raladas misturada com vinho. Esqueci de falar isso, né? Você amassa a maçã, mistura nozes e coloca vinho ali, faz tipo um purezinho de maçã, tá? Para lembrar que os nossos antepassados tinham que esmagar a argila para fazer tijolo, aquela coisa toda, né? E a Hazeret, que é a alface romana, que vai ser usada como uma porção também de Maror, né? A questão das amarguras. Então, basicamente, na celebração da Páscoa, nós evocamos momentos da história do povo de Israel no Egito. E ela tem que ser um estatuto perpétuo. E ela tem que ser celebrada por 7 dias. Tem que ser do dia 14 a 21 de Nissan. E ela tem como missão, como objetivo, uma festa a Adonai. Então nós vamos nos alegrar por tão grande libertação, vamos lembrar dos nossos momentos difíceis, das amarguras, das dores, como nós sobrevivemos a esse período. E por que ela é um estatuto perpétuo? Porque ela vai nos jogar lá para frente. Israel ainda vai passar por uma outra peça, uma grande libertação que Adonai há de fazer sobre o nosso povo. Então isso é um ensinamento. Eu sei que Adonai nos livrou no passado e que vai nos livrar outra vez. Ele vai passar sobre o mundo e o mundo vai ser julgado. E Israel será poupado, como na peça. Então, espero ter cooperado. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem.
E eu vou, quando eu celebrar a nossa peça aqui, na semana que vem, eu vou fotografar e filmar com mais detalhes para vocês verem. Aí, para uma futura peça, vocês vão estar até mais preparados. Mas existe material na internet que explica também detalhadamente como celebrar. O importante é que se você seguir a Torá aqui já é excelente, né? É o perfeito. Os 7 dias de matzá, de pão não fermentado, retirar os fermentos dentro de casa, e as ervas amargas e a carne assada não pode ser considerada sacrifício, tá? Tem que ser considerado o alimento só na casa de cada um, tá bom? Um beijo no coração, que a Adonai abençoe vocês e que vocês estejam desejando celebrar uma peça de verdade, biblicamente correta, fidedignamente, fiel às palavras de Adonai. Até mais!